Você já olhou para o céu à noite e se perguntou o que mais existe além das estrelas? O universo é um enigma fascinante, repleto de segredos, esperando para serem descobertos. Junte-se a nós nesta aventura cósmica que promete ampliar sua compreensão do espaço e do tempo. Não se esqueça de curtir este vídeo e seguir o canal Univox BR. O universo é muitas vezes descrito como uma sinfonia cósmica, onde cada corpo celeste desempenha seu papel em uma harmonia imponente. Embora possamos ver apenas uma fração do mesmo, a vastidão de sua complexidade é simplesmente inimaginável. Imagine, por um momento, que cada estrela, cada galáxia e até mesmo os buracos negros são notas musicais dentro de uma partitura cósmica. Cada um tem seu tom e sua ressonância, contribuindo para a melodia que criou a realidade que conhecemos. No entanto, grande parte deste concerto permanece mudo para nós, envolto em nuvens de poeira cósmica e distâncias que desafiam a nossa compreensão. Enquanto exploramos mais a fundo, somos levados a considerar uma pergunta fundamental: o que exatamente compõe essa peça do quebra-cabeça cósmico? Sabemos que o universo é formado predominantemente por matéria escura e energia escura, que juntos constituem cerca de 95% do cosmos. No entanto, a natureza exata dessas entidades ainda é um mistério. Diversas teorias surgiram ao longo do tempo, tentando explicar sua existência, mas nenhuma conseguiu elucidá-las de maneira conclusiva. É como olhar para uma pintura e tentar decifrar cada cor sem ter ideia do contexto da obra. Quanto mais olhamos, mais percebemos que as respostas são frequentemente mais evasivas que as perguntas. Ao mesmo tempo, a formação e a evolução dos objetos visíveis do universo oferecem pistas sobre a sua dinâmica. Galáxias se agrupam e interagem de maneiras surpreendentes, gerando fenômenos como fusões, que, embora possam parecer caóticas, seguem regras precisas da física. Nesse enorme jogo de ligaduras gravitacionais, cada movimento é determinado por forças invisíveis que atuam também de formas que ainda não conseguimos totalmente compreender. Imagine um campeonato esportivo em que as regras mudam de acordo com a estratégia dos jogadores e as condições do campo. Assim é o cosmos, onde a narrativa se desenrola em escalas de tempo que desafiam a percepção humana. Além disso, temos a intrigante ideia de que existem múltiplas dimensões do universo, potencialmente habitadas por realidades e experiências que escapam de nossa percepção. A física quântica sugere que as partículas podem existir em estados superpostos, insinuando que a realidade não é tão fixa quanto imaginamos. Poderíamos facilmente estar vivendo em uma fração do que realmente existe, como um peixe em um aquário que nunca soube do oceano. Isso nos leva a questionar a estrutura do cosmos e o que de fato define nossa própria existência. O cosmos, em sua totalidade, é um labirinto de possibilidades. A cada ano, novas descobertas reescrevem o que pensamos saber sobre a natureza do universo. Estamos constantemente descobrindo exoplanetas em zonas habitáveis, galáxias em colisão e fenômenos que desafiam a gravidade. Cada avanço na tecnologia nos aproxima da verdade, embora, paradoxalmente, cada nova revelação também abra um campo ainda mais vasto de perguntas. Assim, permanecemos como exploradores em uma vastidão sem fim, testando limites e expandindo nossa compreensão à medida que navegamos por essa tapeçaria cósmica. Um fato permanece: a curiosidade humana é o nosso maior motor. É a busca incessante por respostas que nos impulsiona a construir telescópios, a desenvolver sondas e a sonhar com viagens interestelares. E é essa mesma curiosidade que, eventualmente, pode nos levar a desvendar os segredos mais profundos do cosmos, transformando perguntas em respostas e mistérios em descobertas. O universo pode ser um quebra-cabeça, mas o ato de explorar é a peça central de nossa própria história.
vamos mergulhar nas origens do universo, onde o caos primordial deu origem à ordem. Antes que a matéria se organizasse em estrelas e planetas, e antes que surgisse a vida, o cosmos era um vasto mar de energia caótica. Nesse contexto, pode parecer surpreendente que a vida, como a conhecemos, possa emergir de tal desordem. Porém, essa jornada para a formação da ordem a partir do caos não é apenas fascinante, é fundamental para compreendermos nosso lugar no universo. Ao olharmos para o princípio antrópico, somos levados a entender que a nossa existência não é uma mera casualidade. O princípio antrópico sugere que o universo apresenta condições que permitem a vida. Se os constantes fundamentais, como a força gravitacional ou a velocidade da luz, fossem ligeiramente diferentes, a vida como a conhecemos não poderia existir. Assim, a questão central é: por que as leis do universo são configuradas de tal maneira que possibilitam a vida? Não apenas a vida, mas a vida consciente, capaz de contemplar e questionar sua própria origem. Imagine um cosmos onde as forças fundamentais se manifestam em perfeita harmonia. Cada interação entre partículas é uma dança sutil que molda o destino de estrelas e galáxias. O caos primordial foi essencial para essa dança, pois mesmo em sua desordem contém as sementes da criação. É a transição do descontrole para a estrutura que gera ambientes propícios para o surgimento da vida. A busca de respostas sobre nossa existência pode nos levar a entender que somos o produto de um longo processo de evolução cósmica. Refletindo sobre o grande mistério da vida, fazemos parte de um universo em constante expansão e transformação. O espaço e o tempo não são apenas cenários, mas componentes intrínsecos do que somos. Em cada ponto no cosmos, a física opera sob leis que de alguma forma nos conectam. A gravidade que mantém os planetas em órbita ao redor das estrelas também é a força que gera a estabilidade necessária para que ambientes como a Terra se tornem habitáveis. Além disso, ao examinarmos o papel da consciência em um universo vasto e muitas vezes indiferente, somos desafiados a repensar o que significa existir. O ato de observar, de questionar e de buscar conhecimento é uma característica exclusiva da nossa espécie. Mas será que somos únicos? O cosmos pode abrigar outras formas de vida inteligente, espalhadas por mundos distantes, também capazes de refletir sobre sua própria existência. Isso nos leva à interrogação: estamos sozinhos no universo? Qual é o nosso papel neste imenso cenário cósmico? Ainda que não tenhamos respostas definitivas, a jornada do conhecimento nos leva mais longe a cada descoberta. Ao explorarmos a astrobiologia, por exemplo, investigamos as condições que podem permitir a vida em outras regiões do universo. Essa busca se entrelaça com a compreensão das forças que demarcam a evolução do cosmos, permitindo-nos entrever a possibilidade de que há mais por descobrir, tanto dentro quanto fora de nosso sistema solar. À medida que nos aprofundamos nessas questões, percebemos que o universo é um espaço de interconexões, onde a vida pode não apenas surgir, mas prosperar. A ordem que emergiu do caos primordial não é apenas um fenômeno passivo, mas um testemunho da complexidade e do potencial do cosmos. À medida que continuamos a investigar e a questionar, somos constantemente lembrados de que estamos todos interligados, não apenas em nossa própria história, mas na vasta tapeçaria que compõe o próprio universo. Uma das perguntas mais intrigantes que a humanidade se faz é: estamos sozinhos no universo? Desde os primórdios da civilização, essa indagação tem alimentado a imaginação e a curiosidade humana. Enquanto olhamos para as estrelas, a vastidão do cosmos sugere que não estamos sozinhos. Várias teorias tentam responder a essa questão, cada uma com sua própria abordagem e evidências. A busca por sinais de outras civilizações, comecemos por aqui. Projetos como o SETI,
que monitoram ondas de rádio em busca de transmissões alienígenas, representam um esforço contínuo e intensivo. A ideia de que imensas civilizações espaciais possam estar se comunicando em frequências que ainda não captamos é ao mesmo tempo fascinante e angustiadora. Até o momento, nenhuma mensagem de uma civilização extraterrestre foi identificada. No entanto, isso não significa que a vida inteligente fora da Terra não exista. Pode ser que simplesmente não tenhamos a tecnologia necessária para detectá-la, ou pior ainda, podem existir civilizações que já se extinguiram antes mesmo da nossa capacidade de escutá-las. Além da busca por sinais, outra via de investigação reside no estudo de exoplanetas, a descoberta de mundos fora do nosso sistema solar, com características adequadas para abrigar vida, trouxe novas esperanças. Milhares de exoplanetas foram identificados, alguns localizados na chamada zona habitável, onde as condições podem permitir a presença de água líquida, um dos principais requisitos para a vida como conhecemos. Contudo, a mera presença de água não é garantia de vida. A complexidade da emergência de organismos, a evolução e a adaptação ao ambiente são fatores que tornam a ocorrência de vida um fenômeno extraordinário e raro. A crescente lista de planetas que possuem características promissoras nos faz questionar se life, em sua forma simples ou complexa, é um acaso universal ou um evento excepcional. Mas ao explorarmos essas possibilidades, a vastidão do universo nos faz entender que talvez não estejamos tão isolados quanto pensamos. A galáxia onde habitamos, a Via Láctea, é apenas uma entre bilhões de galáxias. Dentro dessas galáxias estão trilhões de estrelas e, consequentemente, um número imenso de planetas. A imensidão do cosmos sugere que as condições para a vida poderiam ter surgido em múltiplos lugares, em diferentes momentos e contextos. Dependerá da ciência do futuro descobrir esses outros mundos, uma fadiga intelectual para a qual a humanidade deve estar preparada. Ainda assim, uma questão persiste. Nossas tentativas de contato são efetivamente suficientes? A vastidão que nos rodeia pode levar à ideia de que o silêncio do cosmos é, na verdade, um indicador de que a vida, quando ocorre, é extraordinariamente rara, ou talvez muito diferente da vida que conhecemos. Essa questão nos leva a refletir sobre as maneiras pelas quais entendemos a vida. O que consideramos como vida pode não se restringir às formas que podemos observar e compreender. É possível que existam organismos em ambientes extremos que nem sequer imaginamos. Por exemplo, a pesquisa em extremófilos na Terra revela organismos que prosperam em condições que antes considerávamos inóspitas. Ácidos, temperaturas extremas ou ambientes sem luz. À luz do que já conhecemos, o abismo cósmico que nos rodeia se torna um espelho da nossa curiosidade e da fragilidade das condições que sustentam a vida. Enquanto nos concentramos em nossa pequena esfera azul, as verdades ocultas podem muito bem sugerir que a vida, em suas variadas manifestações, poderia ser mais comum do que se imagina. O desafio de explorar, descobrir e entender essa realidade esbarra nos limites de nossa tecnologia atual, assim como na filosofia da existência. A busca por vida extraterrestre transcende os limites do conhecimento científico e nos leva a confrontar a nossa própria compreensão da vida e do universo. O poder da imaginação nos leva a vislumbrar naves incríveis, capazes de cruzar o espaço interestelar. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem sonhado com a exploração do cosmos, refletindo esse anseio em mitos, histórias e, claro, na ficção científica. Agora, à medida que a ciência avança, o que antes parecia impossível começa a se delinear como um objetivo tangível. O conceito de naves interplanetárias e interestelares não é mais apenas uma ideia fantasiosa, mas uma área ativa de pesquisa científica.
Mas como podemos tornar essa ficção científica em realidade? E quais são os desafios que enfrentamos para realizar tais viagens épicas? Nos últimos anos, a inovação tem sido a chave para explorar fronteiras que antes considerávamos inalcançáveis. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos é a necessidade de fontes de energia que viabilizem viagens a longas distâncias. Embora atualmente possamos alcançar Marte em meses, viagens a estrelas próximas exigiriam tempos de viagem de milhares de anos com a tecnologia atual. Para isso, precisamos inventar novas formas de propulsão mais eficientes e potentes. A propulsão a impulso nuclear, por exemplo, é uma das alternativas estudadas. Essa tecnologia utiliza reações nucleares para gerar empuxo, prometendo reduzir consideravelmente o tempo de viagem em comparação com os motores químicos convencionais. Outra proposta visionária é a chamada vela solar. Esse conceito envolve uma grande superfície refletora, que é empurrada pela pressão da radiação solar. Embora a ideia pareça futurista, experimentos iniciais já foram realizados, demonstrando a viabilidade dessa tecnologia. Usar a luz das estrelas como fonte de impulso poderia abrir novas possibilidades para viagens interplanetárias, economizando combustível e permitindo longas jornadas através do espaço. Mas a exploração além do nosso sistema solar não se limita apenas a viagens humanas. Recentemente, o desenvolvimento de sondas automatizadas se tornou uma aposta viável. As famosas sondas Voyager, embora já tenham ultrapassado os limites do sistema solar, continuam a enviar dados valiosos da borda do espaço conhecido. Esse tipo de missão pode ser vista como o primeiro passo de uma resposta mais ampla à pergunta sobre a possibilidade de vida em outras partes do universo, enquanto buscamos novos mundos para explorar. Além das inovações tecnológicas, a comunicação também desempenha um papel crucial em nossas ambições intergalácticas. Como manter contato com naves que viajam para além das influências gravitacionais do nosso sistema solar? A pesquisa em comunicação quântica e em sistemas de envio de sinais que possam atravessar vastas distâncias pretende resolver esse dilema. No futuro, sistemas de comunicação mais sofisticados poderão permitir que enviemos e recebamos informações de naves em missões longínquas, transformando a solidão profunda do espaço interestelar em uma conexão contínua com a Terra. Ainda assim, as viagens interestelares também exigem preparações estruturais. Criar naves que possam abrigar uma tripulação por longos períodos implica no desenvolvimento de ambientes autossustentáveis, onde a produção de alimentos, ar e água seja garantida. As experiências realizadas na Estação Espacial Internacional, EI, nos oferecem uma visão valiosa sobre como os seres humanos podem prosperar no espaço e o que pode ser feito para melhorar essas condições. No entanto, a exploração do cosmos vem acompanhada de perguntas éticas e filosóficas. Quais seriam as implicações de encontrar vida em outros planetas? Como a interação com civilizações extraterrestres poderia moldar nossa sociedade? Enquanto nos aventuramos nesses novos territórios, também devemos estar preparados para as consequências emocionais, culturais e científicas que não podemos prever. As inovações que nos levam além do nosso sistema solar não apenas desafiam a lógica atual, mas nos convidam a reimaginar nossa posição no universo. À medida que a pesquisa e a tecnologia avançam, ficamos à beira de uma nova era de entendimento sobre quem somos e onde pertencemos. Ao unir forças em nome da exploração, poderemos desvendar os mistérios do cosmos que nos cercam, definindo assim o futuro da humanidade entre as estrelas. Apesar de nossos avanços tecnológicos, ainda há tanto que não entendemos sobre o universo. O cosmos é uma vasta tapeçaria de mistérios, onde cada fio é uma incógnita que desafia o conhecimento humano.
Enquanto atravessamos a senda do progresso, repleta de brilhantes descobertas, somos constantemente lembrados de que a tela do nosso entendimento é apenas um pequeno fragmento da realidade total. Existem regiões do espaço e dimensões do saber que permanecem além do alcance de nossa percepção. Mesmo os valores fundamentais que definem a estrutura do universo, como a constante gravitacional e a velocidade da luz, estão enredados em uma complexidade que ainda não conseguimos decifrar completamente. A mecânica quântica, por exemplo, revela um mundo onde as partículas não se comportam de acordo com as regras da nossa intuição diária. Neste reino microscópico, eventos certos e certezas se tornam fluidos e subjetivos, um baile de probabilidades indistintas que desafiam as teorias clássicas da física. Tentativas de descrever a realidade de forma determinística falham, enquanto a natureza parece inclinar-se em direção ao acaso, questionando nossas necessidades de razões e causalidades rígidas. O fenômeno da superposição, onde partículas podem coexistir em múltiplos estados até serem observadas, desafia a noção de certeza e levanta perguntas sobre a percepção e a consciência. A relatividade, por outro lado, nos apresenta um tempo que é maleável e um espaço que se curva em resposta à massa. A forma como experimentamos o tempo e o espaço é profundamente afetada pela gravidade, lançando luz sobre a conexão íntima entre matéria e energia. Richard Feynman disse uma vez que, se você pensa em entender a mecânica quântica, é porque você não a entende. Essa citação, muitas vezes citada, ecoa em nossa busca por respostas, nos lembrando de que há mais perguntas do que respostas, e que algumas delas podem estar eternamente fora do nosso alcance. Consideremos também os limites da observação humana. Os telescópios, que nos permitem olhar profundamente no cosmos, também nos revelam o nosso próprio pequeno lugar nele. Cada nova galáxia observada, cada novo exoplaneta detectado, é um passo em direção ao desconhecido, mas também um lembrete de quão insignificantes somos em comparação ao vasto cosmos. As galáxias, com suas centenas de bilhões de estrelas, são apenas ondulações em um mar infinito de espaço. Aquelas que não podemos ver ou que existem além do nosso horizonte de eventos, permanecem como sombras em um quadro que mal começamos a entender. Uma das questões que nos atormenta é precisamente sobre a possibilidade de vida em outras partes do cosmos. O que sabemos até agora parece sugerir que somos uma exceção em vez da regra. Planetas como a Terra, com suas condições específicas que favoreceram a vida, parecem raros em um cosmos que é igualmente vasto e gelado. Falar sobre a possibilidade de vida inteligente em outra parte do universo nos leva a refletir sobre o que exatamente significa ser inteligente. Esta é uma incerteza que nos desafia a considerar que, mesmo que a vida exista em outras formas, eles podem estar em níveis de compreensão ou desenvolvimento completamente além de nossa capacidade de conceber. Além disso, fenômenos tão marcantes como a matéria escura e a energia escura ainda permanecem amplamente inacessíveis. Estima-se que a matéria e a energia escuras juntos constituam cerca de 95% do universo. No entanto, sua natureza e propriedades continuam a eludir nossos melhores esforços de explicação. A necessidade de reinventar nossas teorias e expandir nossos paradigmas surge como um chamado evidente em nossa evolução como exploradores da ciência. Enquanto ficamos deslumbrados com as maravilhas que se revelam à medida que avançamos, cada nova descoberta vem acompanhada de uma série de novas questões. Assim, somos lembrados de que o conhecimento humano, embora magnífico em suas conquistas, ainda é uma construção frágil em um universo que opera com leis e realidades que não completamente compreendemos. Nossos modelos, teorias e tecnologias, embora profundos,
são apenas janelas em uma vasta parede que nos confronta com o conhecido e o desconhecido. Essa busca incessante nos ensina que a verdadeira essência do conhecimento não se mede apenas pelo que conseguimos entender, mas também pela humildade em reconhecer o quão pouco sabemos sobre a realidade que nos cerca. Já ouviu falar do efeito borboleta? Um simples ato pode desencadear uma série de eventos que resultam em mudanças significativas no futuro. Esse conceito não é apenas teórico. É um aspecto crucial na forma como entendemos o mundo e o universo ao nosso redor. Ele nos leva a considerar que mesmo as menores ações podem ter repercussões vastas e inesperadas. O efeito borboleta, onde o bater das asas de uma borboleta em um canto do planeta pode, em última instância, influenciar uma tempestade em outro, é uma ilustração vívida das interconexões que permeiam a realidade. Para entender essa inter-relação, exploramos eventos históricos que exemplificam como pequenas decisões moldaram o destino do mundo. Pense em uma das maiores guerras da história, a Segunda Guerra Mundial. Foi em uma sala de reuniões em 1943 que um único oficial, ao sugerir uma mudança na estratégia militar, decidiu não atacar um ponto específico. Essa escolha teve como consequência mudanças significativas nas linhas de batalha, alterando o curso de inúmeras vidas. Esse tipo de interação entre pequenas decisões e grandes repercussões é o que o efeito borboleta encapsula, provocando eventos que se desenrolam de maneiras muitas vezes incompreensíveis. Além de eventos históricos, há também uma camada científica a ser destacada. Na matemática que sustenta a teoria do caos, um dos setores que explica o efeito borboleta, pequenas variações nas condições iniciais de um sistema caótico podem levar a resultados drásticos e muitas vezes imprevisíveis. Isso é particularmente evidente nos sistemas climáticos. Cientistas têm estudado como aquecer um pequeno corpo de água em um ambiente controlado pode não apenas gerar variações óbvias na temperatura local, mas também influenciar a circulação atmosférica a centenas de quilômetros de distância, potencialmente induzindo padrões climáticos extensos que afetam o planeta como um todo. Mas não é apenas em ambientes controlados que isso é relevante. A própria natureza nos fornece exemplos contínuos. Ecossistemas são intrinsecamente interligados, em que a extinção de uma única espécie pode ter implicações graves e generalizadas que alteram o equilíbrio de toda uma cadeia alimentar. O desaparecimento das abelhas, por exemplo, não deve ser visto apenas como uma diminuição na polinização. Pode levar a declínio de plantações, a redução de habitats naturais e, portanto, a perda de biodiversidade, arrastando uma série de consequências que se desdobram pela ordem natural. Estudos contemporâneos sobre o impacto humano no ambiente também ressaltam a relevância do efeito borboleta. Quando consideramos a poluição gerada por ações cotidianas, como a utilização de plásticos ou produtos químicos, estamos diante de um fenômeno onde algo tão banal se transforma em uma crise ambiental global. Cada garrafa plástica descartada pode acabar em um oceano distante, contribuindo para a morte de vida marinha e potencialmente impactando o fornecimento de alimentos para bilhões. Esse círculo vicioso em que pequenas ações se convertem em crises planetárias nos leva a questionar nossa responsabilidade e a importância de nossos comportamentos diários. O efeito borboleta é, portanto, mais do que uma mera curiosidade intelectual. É uma lembrança poderosa de que somos parte de um complicado e delicado tecido de interconexões que, por meio do tempo e do espaço, molda o que somos. Cada pequena ação conta. À medida que aumentamos nossa consciência sobre o efeito borboleta, começamos a entender que nossas decisões, por menores que pareçam, têm o potencial de gerar grande repercussão
tanto em nosso mundo imediato como nas profundezas do cosmos. Isso nos desafia a interagir com o mundo de maneira mais responsável e consciente, reconhecendo o papel de cada um no vasto panorama da existência. A história do pensamento humano é marcada por grandes pensadores que moldaram nossa compreensão do universo. Desde os tempos antigos, filósofos e cientistas têm buscado respostas para as perguntas mais profundas da existência, criando uma linha do tempo que entrelaça descobertas e teorias que desafiam nossa percepção da realidade. Aristóteles, por exemplo, estabeleceu as bases da filosofia ocidental, propondo que a Terra era o centro do universo, uma ideia que dominou o pensamento científico por séculos e que seria só contestada com a Revolução Copernicana. O modelo geocêntrico de Aristóteles não apenas influenciou a astronomia, mas também moldou a maneira como os seres humanos viam seu lugar no cosmos, o que refletiu em muitas áreas do pensamento, incluindo a ética e a metafísica. Avançando no tempo, encontramos figuras como Copérnico e Galileu, que desafiaram a concepção aristotélica do mundo. Copérnico apresentou o modelo heliocêntrico, afirmando que o Sol, e não a Terra, estava no centro do sistema solar. Essa ideia revolucionária começou a alterar a percepção da humanidade sobre o cosmos. Galileu, por sua vez, aprimorou os telescópios e utilizou essa nova tecnologia para observar os céus, provando que a Lua tinha montanhas e crateras e que as luas de Júpiter orbitavam o planeta gigante. Com suas observações, ele não apenas sustentou as teorias heliocêntricas de Copérnico, mas também lançou as bases para o método científico moderno, enfatizando a importância da observação e da experimentação. A coragem e a determinação de Galileu em defender suas ideias, mesmo diante da Inquisição, constituem um testemunho da complexidade do avanço do conhecimento científico. Então, entramos na era de Newton, cujas leis do movimento e da gravitação universal não apenas descreveram o movimento dos corpos celestes, mas também revelaram uma profundidade da simetria e ordem que reinavam no universo. Através de seu monumental trabalho, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ele unificou os conceitos de espaço, tempo e movimento, criando uma base que suportaria várias disciplinas científicas por séculos. A visão mecanicista de Newton ofereceu um novo paradigma, onde o universo era visto como uma máquina perfeita, regida por leis matemáticas, marcando um divisor de águas na compreensão humana do cosmos. No entanto, a física newtoniana se deparou com limitações que começaram a ser exploradas no início do século XX. A figura de Albert Einstein se destaca nesse contexto. Suas teorias da relatividade, tanto a especial quanto a geral, revolucionaram não apenas a física, mas todo o nosso entendimento sobre o espaço e o tempo. Einstein introduziu a ideia de que a gravidade não era uma força, mas uma curvatura do espaço-tempo, alterando fundamentalmente a imagem que tínhamos do universo. Com isso, ele ampliou os horizontes da ciência, permitindo que os cientistas pensassem sobre fenômenos cósmicos, como buracos negros e a expansão do universo, conceitos que eram antes inimagináveis. Por fim, a jornada do pensamento científico não estaria completa sem mencionar Stephen Hawking, cuja obra ajudou a popularizar conceitos complexos sobre a cosmologia moderna. Com sua pesquisa sobre buracos negros e a radiação Hawking, ele propôs novas formas de entender a interconexão entre a gravidade e a mecânica quântica. O seu livro, Uma Breve História do Tempo, trouxe a beleza e a complexidade do cosmos para as massas, inspirando uma geração a contemplar não apenas a natureza do universo, mas também a própria natureza da realidade. Assim, através das contribuições de Aristóteles, Copérnico, Galileu, Newton, Einstein e Hawking, vemos como a busca pelo conhecimento se entrelaça com a história da humanidade. Cada um desses pensadores não apenas desbravou os mistérios do cosmos,
mas também moldou a própria forma como nos concebemos no vasto teatro do universo. Por fim, é natural nos perguntarmos qual será o destino final do universo. Um questionamento que ecoa nas mentes dos cientistas e filósofos há gerações. A vastidão do cosmos, em sua eterna expansão, apresenta cenários dignos de histórias épicas de ficção científica, mas são realidades que a física moderna tenta compreender. Teorias como Big Freeze, Big Rip e Big Crunch nos fazem ponderar sobre o tempo e a eternidade, cada uma oferecendo uma narrativa única sobre como o universo pode terminar. No cenário do Big Freeze, o universo continuaria a se expandir indefinidamente. As galáxias se afastariam umas das outras a tal ponto que, com o passar dos trilhões de anos, cada uma se tornaria cada vez mais isolada, até que não sobrasse nada além de um cosmos frio e desolado. As estrelas sem combustível se apagariam gradualmente. Os buracos negros, uma vez formados, se evaporariam lentamente através da radiação de Hawking, até que, em um futuro longínquo, restassem apenas partículas livres, vagando em um espaço eternamente vazio. Essa imagem sombria de solidão cósmica não é apenas uma hipótese. Ela é fundamentada em observações da expansão acelerada do universo, que indicam que nosso cosmos está seguindo este caminho. Por outro lado, a teoria do Big Rip sugere um destino ainda mais drástico. Nesse cenário, a energia escura responsável pela aceleração da expansão do universo se tornaria tão poderosa que, eventualmente, superaria todas as forças que mantêm a matéria coesa. Galáxias, estrelas, planetas e até mesmo átomos seriam dilacerados em pedaços, separados por uma força irreprimível. O cosmos, ao se desagregar de maneira explosiva, se transformaria em um relicário de partículas, sem forma ou estrutura, uma dança trágica de fragmentos dispersos em um vácuo cada vez mais inóspito. Este conceito nos força a confrontar as implicações da força invisível que permeia o espaço e que pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. E então existe o Big Crunch, refletindo um retorno ao ponto de origem. Para que isso ocorra, a força gravitacional seria suficiente para reverter a expansão do universo. As galáxias, em vez de se afastarem entre si, começariam a se aproximar, levando a um colapso colossal, onde toda a matéria se concentraria em uma singularidade. É um processo que lembra o nascimento do universo, mas em vez de uma explosão criativa, seria um fechamento dramático, uma contração do cosmos que poderia culminar em um novo Big Bang, reiniciando assim o ciclo de criação e destruição. Este cenário nos convida a refletir sobre a natureza cíclica do tempo e a possibilidade de uma eternidade de renascimentos cósmicos. Essas teorias não são meramente exercícios teóricos. Elas nos forçam a confrontar nossa própria fragilidade na tapeçaria da existência. Vivemos em uma era onde a compreensão do universo se torna cada vez mais complexa e interligada, desafiando as noções de vida, consciência e nosso lugar no cosmos. O que acontecerá quando o universo se expandir infinitamente ou colapsar em uma singularidade é mais que uma reflexão astrofísica. É um convite à introspecção sobre o nosso próprio significado dentro desta vasta e enigmática realidade. O futuro do cosmos ecoa em nossas vidas, deixando-nos com mais perguntas do que respostas e nos conectando ao mistério profundo que é a própria existência. Você já se perguntou sobre a natureza das dimensões? O universo, em sua essência, pode conter mais do que o que percebemos. A visão tradicional nos apresenta 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, formando a realidade que habitamos. Contudo, teorias contemporâneas sugerem a existência de dimensões adicionais que vão além da nossa compreensão imediata e da experiência cotidiana. Imagine um universo onde não apenas as 3 dimensões que conhecemos coexistem, mas onde múltiplas dimensões adicionais se entrelaçam.
formando uma tapeçaria complexa de realidades. Teses de teorias de multiverso nos levam à ideia de que existem realidades paralelas, cada uma com suas próprias estruturas e possibilidades. Algumas dessas realidades podem ser semelhantes à nossa, enquanto outras podem ter leis físicas completamente diferentes. Em algumas dessas realidades, talvez existam formas de vida que desafiam nossa própria definição de biologia, e talvez até mesmo experiências que estão fora da capacidade humana de imaginar. O conceito de dimensões extras é frequentemente abordado na física teórica, particularmente na teoria das cordas. Essa teoria propõe que as partículas fundamentais não são pontos, mas sim pequenas cordas vibrantes, cujas vibrações determinam as propriedades das partículas. As cordas podem existir em dimensões que não podemos ver ou sentir. Isso nos leva à reflexão: o que está além da nossa percepção? Fantasias científicas como essas nos convidam a considerar que nossa compreensão do real é apenas a ponta do iceberg. Tanto essas dimensões extras podem ter implicações profundas sobre o que nós chamamos de realidade. Se pudéssemos acessar essas dimensões, poderíamos ter a capacidade de manipular o tempo e o espaço de maneiras inimagináveis. Experiências que para nós parecem impossíveis, como teletransporte ou viagens no tempo, podem ser viáveis dentro de um contexto dimensional mais amplo. Assim, o que conceberíamos como leis imutáveis da natureza poderiam ser, de fato, restrições limitadas às 3 dimensões que conhecemos. A interconexão das dimensões também abre um mundo de possibilidades sobre a natureza da consciência. Será que, em uma realidade multidimensional, a consciência humana é um fenômeno isolado ou, por outro lado, somos parte de uma rede vastamente interconectada? Se a consciência de algum modo transcende o tempo e o espaço, poderíamos, portanto, estar em sincronia com outras inteligências que habitam essas dimensões ocultas. A realidade é uma construção rica e multifacetada que pode muito bem conter uma infinidade de mundos. Na física quântica, experimentos como o entrelaçamento quântico demonstram que partículas podem influenciar umas às outras instantaneamente, independentemente da distância que as separa. Essa propriedade intrigante sugere uma conexão além do que podemos entender e pode correlacionar-se diretamente com a ideia de dimensões adicionais, uma simultaneidade que desafia a nossa percepção linear do tempo e espaço. As noções de continuidade e singularidade que associamos ao nosso universo podem ser apenas um eco de algo muito mais profundo. Conceitos como o tempo cúbico e outras experiências dimensionais que ainda não compreendemos completamente colocam em xeque as verdades que tomamos como certas. Nas vastidões do cosmos, cada descoberta nos impele a questionar as limitações do que consideramos real e possível. Portanto, ao adentrarmos mais profundamente nas intricadas camadas da existência, seremos desafiados a expandir nossa compreensão para além do que já nos é familiar, deixando-nos maravilhados com as infinitas possibilidades que podem aguardar nosso entendimento. O tempo é uma construção fascinante, uma ferramenta pela qual medimos a passagem de eventos. No entanto, no grande esquema do universo, o tempo pode não funcionar como acreditamos. Mergulhe conosco nessa discussão intrigante sobre a relação entre o infinito e a dimensão temporal. Ao olharmos para o cosmos, a noção de tempo se torna ainda mais enigmática. Para a maioria de nós, o tempo é linear. Um segundo se torna um minuto, que por sua vez se transforma em uma hora, um dia, uma vida. E assim, seguimos em uma trilha que, embora nos pareça contínua e ordenada, pode ser uma perspectiva limitada dentro das vastas escalas temporais do universo. Detenhamo-nos, então, na ideia sugerida pela teoria da relatividade de Einstein, que nos apresenta o conceito de tempo não como uma constante universal, mas como algo moldado pela gravidade e pelo movimento.
À medida que nos afastamos da Terra, a forma como percebemos o tempo pode mudar dramaticamente. Imagine, por exemplo, um astronauta viajando a uma fração significativa da velocidade da luz. Para ele, o tempo pode parecer passar normalmente. No entanto, para aqueles que permanecem na Terra, os eventos poderiam se desenrolar em uma rapidez que estabeleceria um descompasso a partir da visão do viajante. Esta dilatação temporal sugere que o tempo não é apenas uma medida de quanto vivemos, mas sim uma dimensão maleável, entrelaçada com a própria teia do espaço. Além disso, refletindo sobre o infinito, questionamos: o tempo pode ter um começo ou um fim? Se considerarmos o universo como um todo, onde a expansão continua indefinidamente, a noção de um começo se complica. Modelos cosmológicos sugerem que o tempo começou com o Big Bang. Mas o que existia antes? Se o universo tiver atravessado ciclos de expansão e contração, como alguns teóricos postulam, então o tempo poderia ser eterno, em uma dança interminável de criações e aniquilações. Ainda na linha do infinito, é intrigante pensar na importância dos eventos finitos diante da vastidão do espaço e do tempo. Todo o nosso conhecimento, a história da humanidade, as criações e descobertas são apenas pequenos instantes dentro do grande relógio cósmico. Cada momento, ainda que significativo para nós, pode ser obliterado em uma linha do tempo que abrange bilhões de anos. Nesse contexto, a duração de uma vida humana é uma fração ínfima, quase insignificante se a medirmos em relação ao cosmos. É aqui que surge a relação entre o tempo e a memória. Para a maioria dos cientistas e filósofos, a memória torna-se o único mecanismo que nos permite conectar nossas experiências individuais ao fluxo do tempo. Cada recordação é uma âncora na correnteza do tempo, permitindo que façamos sentido da sequência de eventos. No entanto, ao examinar o universo, fica evidente que a memória de processos cósmicos é mais bem representada pelas estruturas que eles deixam em seus rastros, as estrelas, galáxias e elementos que compõem a própria natureza. Esses vestígios podem nos contar histórias do passado, mas muitas vezes essas narrativas estão envoltas em mistério e confusão, perdidas na imensidão. Na busca por entender o universo, a nossa percepção linear do tempo é apenas um fragmento. O tempo, assim como o infinito, é um tema de profundidade insondável, fazendo-nos indagar se cada segundo de nossa vida, cada momento que acreditamos ser único, pode, de fato, refletir um padrão eterno dentro da vastidão do que chamamos de realidade. E conforme continuamos a explorar essas ideias, fica claro que nossa compreensão do tempo e do espaço está apenas no início de uma jornada que, como o próprio universo, pode não ter um fim à vista. Em cada galáxia, existem estrelas que se destacam por sua magnificência e tamanho colossal. Essas estrelas, algumas das quais são verdadeiros titãs cósmicos, não apenas encantam os astrônomos, mas também desempenham um papel crucial na dinâmica das galáxias e na formação de sistemas solares. Vamos explorar algumas dessas gigantes notáveis e entender como suas características influenciam os mecanismos que regem o universo. Uma das estrelas mais imponentes conhecidas é a Uí-Scuti, localizada na constelação de Escudo, com um raio estimado em mais de 1.700 vezes o do nosso Sol. Uí-Scuti é considerada uma das maiores estrelas cuja existência foi confirmada. Imaginemos por um instante, se colocássemos Uí-Scuti no lugar do nosso Sol, sua superfície se estenderia além da órbita de Júpiter. Tal imensidão levanta questões intrigantes sobre a estabilidade e a evolução de estrelas tão massivas. Por conta de sua enorme gravidade, a estrutura interna da Uí-Scuti está sujeita a processos nucleares intensos que, por sua vez, levam a um consumo de combustível extremamente rápido. Isso significa que, apesar de sua enorme dimensão,
A vida útil de uma estrela como o Y-Scuti pode ser relativamente curta, durando apenas alguns milhões de anos antes de ela se transformar em uma supernova, outro gigante. Ainda mais luminoso é a VI Canis Majoris. Esta estrela também se destaca por seu tamanho colossal, sendo cerca de 1.500 vezes maior que o Sol. Ao olhar para a VI Canis Majoris, não estamos apenas contemplando uma estrela. Estamos testemunhando um fenômeno de grandeza estelar que desafia a nossa compreensão do cosmos. Esta estrela não é apenas um objeto de admiração, mas também um laboratório natural, onde as condições extremas podem fornecer pistas sobre a formação de elementos pesados através de reações nucleares. Assim como o Y-Scuti, a VI Canis Majoris tem uma expectativa de vida curta, resultando em explosões cataclísmicas que criam nebulosas e espalham materiais essenciais para a formação de novas estrelas e planetas. As estrelas gigantes frequentemente estão cercadas por sistemas de estrelas binárias, como é o caso da Eta Carinae. Esta estrela, localizada na nebulosa de Carina, é conhecida por seus eruptions dramáticos e por seu brilho intenso. A interação entre Eta Carinae e seu parceiro estelar resulta em complexas dinâmicas gravitacionais que encontramos difíceis de imaginar. O fenômeno das estrelas tão massivas, orbitando umas às outras, gera incertezas na evolução da galáxia, uma vez que sua gravidade pode influenciar a formação de outros corpos celestes nas proximidades. Essas superestrelas não apenas nos falam sobre a beleza do cosmos, mas também projetam luz sobre os mistérios que ainda temos a desvendar. O impacto da gravidade de tais colossos estelares na formação e evolução de sistemas solares é inegável. À medida que explodirem, as supernovas poderão fornecer os ingredientes químicos necessários para a formação de novas estrelas e a criação de planetas potencialmente habitáveis. Este ciclo contínuo de nascimento, vida e morte nos lembra que, no coração do universo, há uma coreografia cósmica que conecta cada astronômico detalhe. É fascinante pensar que, ao observar essas estrelas gigantes, não estamos simplesmente olhando para gigantes de plasma brilhante, mas sim para as próprias sementes do futuro. Quando uma dessas estrelas explode, o caos que se segue pode ser a fonte de novos sistemas solares, onde planetas se formam e, quem sabe, onde a vida pode um dia prosperar. Parece que a imensidão do universo, com todas as suas maravilhas, é sustentada por essas estrelas titânicas, cujos destinos estão interligados com a eternidade do cosmos. A estrela das estrelas, o Sol, é uma característica fundamental de nosso sistema solar e um componente vital para a existência da vida na Terra. Desde sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos, o Sol tem sido um farol brilhante no céu, fornecendo luz e calor essenciais para o nosso planeta. Sua estrutura é complexa, composta principalmente de hidrogênio, que representa aproximadamente 74% da massa solar, e hélio, que corresponde a cerca de 24%. Esses elementos estão em constante fusão nuclear em seu núcleo, um processo que transforma hidrogênio em hélio, liberando uma quantidade imensa de energia na forma de radiação. Essa energia é o que permite a vida na Terra. A luz solar, ao atingir nosso planeta, não apenas aquece sua superfície, mas também impulsiona a fotossíntese, o processo pelo qual as plantas convertem luz em energia química, sustentando a base da cadeia alimentar. Essas transformações são mais do que apenas questões químicas. Elas estabelecem a complexa teia de interações ecofisiológicas que define nossos ecossistemas. O Sol também afeta o clima da Terra. Sua energia é distribuída de maneira desigual pela superfície do planeta devido à inclinação do eixo da Terra e à variação de seu relevo, resultando em diferentes zonas climáticas. Os oceanos, atmosferas e superfícies terrestres interagem constantemente com a radiação solar,
moldando padrões climáticos e alterando condições ambientais. Por exemplo, as regiões equatoriais são aquecidas de maneira mais intensa, criando zonas de baixa pressão que influenciam os ventos e as correntes oceânicas. Essas oscilações climáticas têm um impacto direto na vida das espécies que habitam nosso planeta. Por outro lado, a evolução do Sol é igualmente fascinante. Com o passar do tempo, à medida que o hidrogênio em seu núcleo se esgota, o Sol passará por várias fases. Ele começará a se expandir, transformando-se em uma gigante vermelha. Esse processo não só afetará sua estrutura interna, mas também terá consequências drásticas para os planetas ao seu redor. A Terra, que hoje é um lar vibrante, poderá sofrer mudanças catastróficas, como o aumento das temperaturas, eventualmente tornando-se um ambiente inóspito. Quando o Sol entrar em sua fase final, ele expulsará suas camadas externas, criando uma nebulosa planetária. O núcleo restante se tornará uma anã branca, lentamente se resfriando e desvanecendo no espaço profundo ao longo de bilhões de anos. Esse destino não é apenas o fim de uma estrela. É um ciclo que se repete em todo o universo, onde estrelas nascem, vivem e morrem em uma dança cósmica contínua que compõe o grande mosaico da existência. Assim, o Sol não é apenas uma fonte de luz. Ele é um componente central da história da vida na Terra, moldando nosso ambiente e determinando o destino de nosso planeta. Estudá-lo nos permite entender não apenas o passado, mas também o futuro, à medida que nos confronta com questões fundamentais sobre a natureza do cosmos e nosso lugar nele. A conexão entre o Sol e a vida na Terra é uma lembrança eterna de que somos parte de algo muito maior. Uma rede interdependente de forças e ciclos que sustentam tanto a vida quanto o universo em que habitamos. As galáxias são mais do que simples agrupamentos de estrelas. Elas são verdadeiros laboratórios cósmicos onde se forjam as histórias e a evolução do universo. Cada galáxia possui uma arquitetura única, refletindo não apenas a sua formação, mas também as interações complexas que ocorrem ao longo de bilhões de anos. Entre as diversas formas que podem assumir, as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, se destacam com seus braços sinuosos que dançam em torno do núcleo denso. Estas estruturas são não apenas estéticas, mas também portadoras de significados profundos sobre a dinâmica gravitacional e a história cósmica da matéria. O nascimento de uma galáxia é um acontecimento grandioso. Inicialmente, pequenas flutuações na densidade da matéria primordial que surgiram após o Big Bang começavam a se agrupar sob a influência da gravidade. Esses primeiros aglomerados de gás, hidrogênio e hélio formariam as sementes que, através de interações gravitacionais e colapsos sucessivos, resultariam nas grandes galáxias que observamos hoje. A formação de estrelas dentro dessas galáxias é um processo contínuo, influenciado pelo material que sobrou após a extinção de estrelas mais antigas, muitas das quais explodiram em supernovas, dispersando elementos pesados pelo espaço. Esses elementos são fundamentais, pois se tornam os blocos de construção de novas estrelas, planetas e até mesmo da vida, como a conhecemos. As galáxias também não são estáticas. Elas se influenciam mutuamente, criando um balé cósmico. As interações galácticas, como fusões e aglomerações, têm um papel crucial na evolução das galáxias. Quando duas galáxias se encontram, suas formas podem se distorcer e, frequentemente, elas se fundem, criando uma grande galáxia elíptica. Durante este processo, a formação de estrelas pode ser exacerbada, resultando em erupções de novas redemoinhos estelares, como se a galáxia estivesse renovando a sua própria vida. Neste contexto, as galáxias elípticas apresentam-se como o resultado de essas colaborações cósmicas, muitas vezes ricas em estrelas mais velhas e com pouca formação estelar nova.
Além de sua beleza física e de sua complexidade estrutural, as galáxias nos oferecem um olhar sobre a história do universo. Através da análise de sua luz, podemos determinar a composição química das estrelas e do gás que as compõe, revelando segredos de épocas passadas. Além disso, a observação das galáxias distantes nos permite astrofísicos olhar para o passado e estudar a evolução do universo, uma vez que a luz que captamos pode ter viajado por bilhões de anos antes de alcançar nossos telescópios. Neste vasto palco cósmico, as galáxias não são meros objetos, mas personagens em um enredo que continua a se desdobrar. Elas nos oferecem perspectivas únicas sobre fenômenos fundamentais, como a matéria escura e a energia escura, cuja influência se faz sentir consideravelmente em escalas galácticas. A distribuição de galáxias no universo, com os seus padrões de filamentos e vazios, desafia os nossos entendimentos sobre como a matéria e a energia se organizam. As galáxias, portanto, não apenas habitam o nosso universo, mas também atuam como chaves que abrem portas para os mistérios que ainda permanecem por descobrir, revelando as complexidades que geram as histórias cósmicas de nosso vasto e intrigante cosmos. Ainda não compreendemos completamente a matéria escura e a energia escura que constituem a maior parte do universo. O que sabemos é que elas desempenham um papel fundamental em nossa compreensão da gravitação e dinâmica do cosmos. Matéria escura, que representa cerca de 27% do total do universo, é invisível e escapa à detecção direta. Sua presença é inferida a partir dos efeitos gravitacionais que exerce sobre a matéria visível, como estrelas e galáxias. Por exemplo, ao observar a rotação de galáxias, os cientistas descobriram que a velocidade com que suas estrelas orbitam o centro é mais alta do que o esperado, com base apenas na matéria que podemos ver. Essa discrepância leva à conclusão de que uma quantidade massiva de matéria escura deve estar envolvendo essas galáxias, influenciando suas dinâmicas de maneira significativa. Há diversas teorias sobre a natureza da matéria escura. Uma das hipóteses mais aceitas sugere que ela é composta por partículas fundamentais que não interagem com a luz, tornando-as invisíveis e detectáveis apenas por seus efeitos gravitacionais. Entre essas possíveis partículas estão os WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, que, se existirem, poderiam ser capturados em experimentos de laboratório dedicados. Por outro lado, há também modelos que sugerem a presença de macromoléculas exóticas, que poderiam contribuir para a formação de estruturas de matéria escura. Apesar das inúmeras abordagens, a identidade da matéria escura ainda permanece uma verdade esquiva que desafia os cientistas. Enquanto isso, a energia escura, que compõe cerca de 68% do universo, é responsável pela aceleração da expansão do cosmos. Sua descoberta, ocorrida no final dos anos 90, revoluciona nossa compreensão do universo. Observações de supernovas distantes revelaram que, ao invés de desacelerar, a expansão do universo está acelerando. Isso levou os cosmólogos a postular a existência dessa forma enigmática de energia que permeia todo o espaço e provoca a repulsão gravitacional. Embora a energia escura seja inferida a partir de observações astronômicas, sua natureza e origem permanecem obscuras. Existem várias teorias. Uma delas sugere que a energia escura é uma constante cosmológica, um termo que Albert Einstein introduziu em suas equações, que representa a densidade de energia do vácuo. No entanto, muitos pesquisadores buscam entender se a energia escura é uma propriedade intrínseca do espaço ou se ela varia ao longo do tempo e do espaço. Essa última hipótese leva a cenários exóticos que poderiam alterar a compreensão da evolução do universo. A pesquisa sobre
Matéria escura e energia escura está em aberto e promete profundas implicações não apenas para a cosmologia, mas para a física fundamental como um todo. À medida que telescópios e detectores se tornam mais sofisticados, a esperança é que possamos pegar os fragmentos que restam e decifrar esses mistérios. É uma busca que está intrinsecamente ligada à própria questão de nossa existência e ao futuro do universo. Em cada passo adiante, novas perguntas surgem e a realidade cósmica se torna ainda mais intrigante. O que sabemos é que, enquanto o cosmos se revela um pouco mais a cada dia, a matéria escura e a energia escura permanecem como os grandes enigmáticos que nos desafiam a continuar admitindo que ainda há muito a explorar. O avanço da tecnologia promete revolucionar a exploração espacial. À medida que olhamos para o futuro, as perspectivas tornam-se cada vez mais empolgantes e desafiadoras. Não se trata apenas de enviar sondas e robôs para examinar superfícies de planetas. Estamos à beira de uma nova era, na qual a presença humana em outros mundos poderá se tornar uma realidade. Quais são, então, as tendências futuras que poderiam levar a humanidade a novas fronteiras? Um dos desenvolvimentos mais promissores é a chegada da propulsão avançada, que pode transformar completamente nossa capacidade de viajar pelo espaço. Tecnologias como a propulsão por vela solar e sistemas de propulsão de pulso nuclear estão ganhando atenção significativa. A vela solar, por exemplo, utiliza a pressão da luz solar para se mover, permitindo que naves espaciais atinjam velocidades impressionantes sem a necessidade de combustíveis químicos pesados. Essa tecnologia já está sendo testada em missões como a Solar Sail da Planetary Society, onde pequenos satélites são lançados para o espaço para demonstrar a viabilidade desta forma de navegação interplanetária. Entretanto, não é apenas o motor que estamos reinventando. Novos conceitos de habitats espaciais também estão sendo explorados. A ideia de construir estações espaciais habitáveis na Lua ou Marte, ou até mesmo em asteroides, está se tornando prática. Estas estruturas serviriam não apenas como pontos de parada, mas como plataformas de pesquisa, produção e mesmo turismo espacial. A Agência Espacial Europeia ESA e outros consórcios internacionais estão discutindo como criar bases lunares que permitam pesquisas sobre a habitabilidade e a exploração de recursos naturais, como água e minerais. Tais bases poderiam ser o primeiro passo real em direção a uma colonização em larga escala, preparando a estrada para missões mais longínquas. Outro elemento crucial na nova era de exploração cósmica é a colaboração entre agências espaciais e iniciativas privadas. No passado, as missões espaciais eram quase exclusivamente uma questão de governo, com a NASA, ESA e Roscosmos liderando o caminho. Hoje, empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic estão mudando o jogo, oferecendo novos meios de acesso ao espaço. Essa nova dinâmica estimula investimentos, acelera a inovação tecnológica e torna o espaço mais acessível. O transporte menor e mais econômico abre a porta para uma gama de novos experimentos e explorações que antes pareciam impossíveis. Atualmente, estamos testemunhando um impulso significativo nas missões de retorno de amostras, como no caso das missões de Marte e asteroides. A amostra trazida de volta pode oferecer insights sem precedentes sobre a formação de planetas, a origem da vida e as condições em outros sistemas planetários. As missões de retorno de amostras não são apenas um avanço científico, mas também um apelo à imaginação humana, pois nos conectam diretamente com os mistérios do cosmos. Além disso, com a aplicação crescente de inteligência artificial e aprendizado de máquina, as naves espaciais do futuro poderão aplicar as mais recentes inovações tecnológicas para coleta, processamento e análise de dados em tempo real.
Isso significa que, em vez de depender de humanos para operar cada sistema, poderemos ter naves autônomas que podem tomar decisões independentes, otimizando as operações e maximizando o conhecimento adquirido durante as missões. Em suma, a busca por novas fronteiras no espaço não é um feito isolado. Ela exige a convergência de várias disciplinas, investimentos robustos e a verdadeira colaboração global. À medida que avançamos, a possibilidade de alcançar novos mundos e realidades em nosso universo não é apenas um sonho longínquo, mas um destino cada vez mais tangível, que está se desenvolvendo diante de nossos olhos. Ao encerrar nossa viagem pela vastidão do cosmos, somos levados a ponderar sobre as verdades que desvendamos e os mistérios que permanecem. Cada estrela que observamos e cada partícula que estudamos nos revelaram não apenas a grandiosidade do universo, mas também a fragilidade da nossa existência dentro dele. Ao longo do caminho, fomos confrontados com questões que atravessam os limites da ciência para tocar na filosofia. O que significa ser um observador neste vasto todo? Como nossa mera presença influencia a realidade que nos circunda? É fascinante notar que a própria essência do que somos e de onde viemos é um reflexo do caos que deu origem às estrelas, planetas e, eventualmente, à vida como a conhecemos. A busca pela verdade cósmica não é apenas uma exploração física, mas também uma jornada interna. O universo, em sua infinidade de mistérios, nos ensina sobre a interconexão de todos os seus componentes. É um lembrete constante de que somos parte de algo muito maior, uma tapeçaria cósmica onde cada fio contribui para a imagem total. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nesta jornada. A sua curiosidade e seu desejo de entender o cosmos são contagiosos e inspiradores. Cada visualização, cada compartilhamento e cada comentário nos fornecem novas perspectivas e nos motivam a continuar a explorar. Juntos, criamos uma comunidade vibrante, entusiástica pelo conhecimento e pela expansão da nossa consciência. Sabemos que o infinito é um conceito desafiador e as distâncias e escalas que discutimos podem parecer esmagadoras. Mas é através da união de mentes curiosas que conseguimos tornar esses conceitos acessíveis e compreensíveis. Convidamos você a permanecer conectado ao canal Univox BR, onde continuaremos a prosseguir com nossas explorações. Aqui, nos dedicamos a trazer conteúdo que ilumina, desafia e instiga a reflexão. Prometemos que ainda temos muito a compartilhar. Desde as últimas descobertas astronômicas que desvendam os segredos do espaço, até teorias que estimulam a imaginação sobre o que pode existir além do nosso universo observável. Não se trata apenas de saber, trata-se de sentir o espanto e a maravilha que o cosmos nos proporciona. Uma jornada incessante de descoberta. Por isso, enquanto olhamos para as estrelas, lembremos que cada uma delas pode ser um sol de um sistema solar como o nosso. Podemos apenas imaginar as civilizações que poderiam estar lá, olhando para nós, da mesma forma que nós observamos, sonhando em percorrer as distâncias que nos separam. Enquanto questionamos por que ainda não recebemos sinais de outras inteligências, devemos também refletir sobre o que significa realmente estar aqui. Agora, neste instante, o universo, em sua vastidão e mistério, é um convite constante à exploração e à curiosidade. Há tanto espaço para descobrir e estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é possível conhecer. Que esta jornada nunca tenha fim e que possamos juntos explorar ainda mais as maravilhas do cosmos, porque a busca pelo conhecimento nunca deve cessar.